Então vamos lá, né? Então, nós vamos dar continuidade então no capítulo 13. Vou fazer a oração agora e depois a gente dá continuidade com a Andréia. Então vamos todos relaxar, soltar os ombros, elevar o nosso pensamento a Jesus e ao nosso Pai Deus, e que todos nós possamos, mais uma vez, né, permitir que aprendamos um pouco mais com o estudo de hoje, e não só isso, possamos levar para a nossa vida, prática do dia a dia, todos esses ensinamentos e colocar em prática. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Vamos lá, André? Você consegue colocar aí a apresentação? Na verdade, ela já está abrindo aqui. A gente vai dar continuidade no capítulo 13, né? A gente estava falando sobre os diversos graus de passividade. A gente falou primeiramente sobre o hipnotismo vulgar, e agora a gente vai falar sobre a letargia. Vamos ver se ele abre aqui. Só um momento. Então, a gente falou inicialmente, né, sobre o hipnotismo vulgar. A letargia Só colocar aqui. Vocês estão vendo agora a tela? Vocês estão vendo a tela com a apresentação? Sim, estou sim. Ah, beleza. Vou colocar agora no modo apresentação. Então, a gente vai falar sobre a letargia, né? Que é um estado de sono um pouco mais profundo. Vamos ver se vai dar certo, senão eu volto para o... Não, vou voltar para o normal. Dá para ler sem ser na apresentação? Porque quando eu ponho na apresentação, eu acho que ele vai... Agora está mostrando um vídeo, André. Você vai passar algum vídeo? Não, pois é, na hora que eu fui mostrar a apresentação, eu não sei por que ele começou a abrir esse vídeo. Aí por isso que eu até fechei aqui. Tá. Só... Eu vou ler aqui, então, por enquanto que ele abre lá, é um trecho que eu ia ler um pouco mais à frente do livro dos médiuns, que chama Faixas, né? Está no livro Seara dos Médiuns, que eu acho que tem muito a ver sobre essa questão da hipnose. Ele fala: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito na condição evolutiva em que nos encontramos é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos, né? Que tem muito a ver com a questão da sintonia. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração, ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância, pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma
assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque, dispondo todos nós do leme da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Eu acho que esse trecho ele é bem simbólico, porque ele fala justamente sobre essa questão da influência, né? Como a gente é influenciado o tempo inteiro pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelas nossas inspirações, né? Sendo que essas inspirações ela vem de várias formas, como a gente citou, né? Então, assim, eu acho que esse trecho aqui, ele aprofunda muito essas questões e não mostra a importância, né, da gente não se deixar realmente levar por essas questões que muitas vezes podem nos fazer sucumbir, né? Porque é um momento, igual ele fala, é um pequeno pensamento, é uma pequena abertura que a gente, por algum motivo, né, permite através de alguma ansiedade, de alguma angústia, e dessa forma, né, a gente está, como a gente está sendo o tempo inteiro influenciado, e a nossa sintonia, se ela permeia por alguma faixa, né, que não seja uma faixa mais elevada, a gente entra, né, em desequilíbrio e pode acarretar em situações mais simples, como algumas influências momentâneas, no momento de fúria, a gente até tomar algumas atitudes que normalmente a gente não tomaria, ou mesmo nas questões da própria obsessão ou mesmo de uma possessão, né, nas situações mais graves. E aí, quando a gente está falando aqui, né, nos diferentes tipos de passividade, a gente falou sobre hipnotismo vulgar e agora a gente está falando sobre a letargia, que é um estado de sono profundo, no qual as funções orgânicas, né, elas vão se apresentar aparentemente interrompidas, entre elas as de respiração e de circulação. Isso é do livro do Divaldo, né, Encontro com Divaldo. E um exemplo que eles citam do livro Memórias de um Suicida é o caso da Margarida. Ele era filho do suicida Jerônimo, né? Ela sofreu severa expiação logo após a morte do pai e foi forçada a se prostituir. Então, ela envolvia-se naquelas cenas mais deploráveis, né? Nos cais da Ribeira, né? Na zona de prostituição. Então, ela estava sendo o tempo inteiro tendo essas influências, né? E aí, a partir da oração do seu pai, né, a Maria de Nazaré, pedindo que intercedesse pela sua filha, né, a equipe espiritual consegue localizar a Margarida num bar, e a partir da questão, né, da indução do sono, eles criam nela esse sono letárgico, né, que foi evidenciado como se fosse um ataque epilético, né? O perispírito dela foi desligado e foi levado a um posto de emergência para que ela pudesse, de alguma forma, né, ser tratada. Então, o corpo dela permaneceu nesse estado letárgico por alguns dias, né? Eles falam que foi 6 dias, que é como se fosse um estado comatoso, num hospital, enquanto ela era submetida a essa terapia espiritual, né? Então, assim, essa letargia, né? Esse tipo de hipnose, esse fenômeno de hipnose, ele, de alguma forma, ele pode ser utilizado pelos próprios desencarnados com os encarnados, né? E existem também aquelas possibilidades de um encarnado com o outro encarnado, né? Algumas pessoas têm esse dom, esse talento, né, mais exacerbado e também conseguem influenciar dessa forma, tanto positivamente quanto negativamente. Nesse caso, né, foi realmente um benefício e os mentores, né, e a equipe espiritual, de alguma forma, utilizou-se desse recurso a partir da prece do pai, né, que permitiu com que ela fosse beneficiada e tratada, né? Ô, Andréia, Oi.
A pessoa em estado de coma, ela entra nesse sono letárgico? Olha, eu não posso te falar e nem te afirmar que são todos os estados de coma, né? O que eles citam aqui e o que eles falam é que em alguns desses, sim. Mas não quer dizer que sejam todos, né? Eu não sou da área médica, não sei se tem alguém que poderia dar alguma contribuição, mas pelo que eu já vi, já ouvi, existem vários, né, vários, não sei se podemos dizer vários níveis, né, de coma, mas eu tenho como aquele que é provocado, até para que as próprias ondas cerebrais, né, do paciente sejam de alguma forma, quando entram em desequilíbrio, eu estou falando isso porque eu já vi casos, né, de pessoas que eu conheci que foram que nos colocaram, né, que ele estava no estado tão agitado que ele precisou ser colocado em coma. Eu sei que algumas situações também de desequilíbrio, eu acho que é fisiológico, eles também colocam, mas eu vou ser muito honesta, eu não tenho essa informação para te passar. A gente pode até pesquisar, perguntar a alguém da área médica, e se tiver alguém que quiser contribuir também, fica à vontade. É porque eu já fiquei em coma, então, então eu perdi totalmente a consciência. Aí eu creio que seja um sono letárgico, Ou bem pode ser, profundo. eu acho que pode ser até alguma coisa até mais profunda do que isso, em algumas situações. Por isso que eu te falei, eu não tenho essa informação, né? Eu não posso afirmar porque eu não tenho esse conhecimento. A gente pode tentar, né, através de alguém da área médica, ter essa informação. Eu acho que é uma possibilidade que o sono letárgico, né, como ele cita aqui, tanto que né, esse indivíduo, ela estava encarnada e ela passou por esse período, né, nesse sono para que ela conseguisse ser tratada. Então, imagino que tenha, né, talvez essas outras possibilidades, como eles falam, que é o caso da catalepsia, né, e o próprio sonambulismo provocado, que também são outros tipos, né, de graus de passividade, em que eles falam que as oscilações dos hipnotizados a reagirem sobre eles mesmos determinam o desprendimento parcial ou total do perispírito ou psicossoma, que não obstante mais ou menos liberto das células físicas, se mantém sob o domínio direto do magnetizador. Aqui, na verdade, eles estão falando no caso de uma hipnose tradicional, né? Não quer dizer que seja nesse caso, como você citou, em que realmente teve alguma alteração clínica que causou esse coma, né? Mas a gente pode tentar buscar essa informação e trazer aqui depois, ou pedir alguém para gravar um áudio, né? Alguém da área médica, acho que ficaria até mais, talvez, ilustrativo, né? Então, aqui nesse caso da catalepsia, né, e do sonambulismo provocado, no caso, uma hipnose, o desprendimento parcial ou total do perispírito, né, se mantém sob o domínio direto do magnetizador, atendendo-lhe as ordenações, né, ou seja, é um estado de passividade em que o hipnotizador ele tem um maior domínio sobre o indivíduo. Na catalepsia, tem um desprendimento parcial do perispírito, né, ou seja, mesmo nessa situação, o receptor pode se manter sob o domínio do emissor. E eles citam, né, tem aquele caso que a gente conhece que é clássico, né, que é do próprio Evangelho, a catalepsia, de Jesus e a filha de Jairo, né, em Marcos 50, 21, onde eles falam que manifesta-se como um tipo de perturbação de natureza psicomotora, produzindo parada dos movimentos voluntários sem qualquer lesão física. E até eles citam, né, que em algumas situações várias pessoas foram encontradas após né, consideradas como mortas, quando a ciência e eles ainda não tinham tantos instrumentos, né, que conseguissem perceber esse estado de catalepsia, em que algumas pessoas foram depois, quando eles foram retirar os corpos, eu não sei qual que é o termo, me esqueci, encontraram vários arranhões nos caixões, né, situações assim, em que eles descrevem que né, o indivíduo provavelmente estava no estado de catalepsia, e a ciência da época não permitiu, né, que isso fosse identificado. E a gente nunca sabe, né, se mesmo em cidades menores, algumas situações em que
Às vezes a pessoa nem passa por um médico, né? Se isso também não pode ocorrer, né? Um outro tipo é o sonambulismo provocado, né? De hipnose, em que pode ocorrer o desprendimento também parcial do perispírito, que ainda se mantém sob o domínio do magnetizador. Na letargia e na catalepsia, de acordo com as questões do Livro dos Espíritos, né, eles falam que tem o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica que ainda nem sempre é inexplicada, né? Na letargia, há a suspensão das forças vitais, e que é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar. Isso é a questão 424 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esse tema. Peraí, que travou aqui. Alguém abriu o microfone? Pode falar. É o Vicente que acabou de entrar, André. Pode continuar aí. Então, aqui, né, como a gente estava falando, no caso da letargia, né, que é um estado patológico, que já é o que a ciência nos traz, é um estado patológico de sonolência profunda e prolongada, do qual é difícil sair, como através da hipnose, né? No caso da catalepsia, é a perda da capacidade de contrair voluntariamente os músculos, com conservação passiva das atitudes, que se impõe aos membros ou a outras partes do corpo. Pode ser observada em esquizofrênicos, histéricos e graus profundos de hipnose. O sonambulismo, né, já é a deambulação habitual durante o sono de que não se tem memória, né, na vigília. É o estado hipnótico no qual o indivíduo tem a posse total do sentido sem guardar uma memória subsequente. É engraçado porque aqui eles citam, né, que o indivíduo tem a posse total dos sentidos, porém a gente sabe, né, que existem casos aqui no estado hipnótico, né, mas no caso do sonambulismo, que né, uma questão física, eu tenho um primo mesmo que é sonâmbulo, e ele não pode ficar sozinho em hipótese alguma, né? E do lado da cama dele tem sempre uma bacia com um pano úmido, porque ele já tentou pular mesmo com tela, já tentou cortar a tela para pular, né, de um apartamento, falando que estava tendo um incêndio, já saiu correndo no meio da rua. Então, assim, são situações, né, que muitas vezes até podem trazer problemas sérios, né? Eu tenho uma amiga que eles não sabiam que a irmã dela era né, tinha o sonambulismo, ela já tinha mais de 30 anos e ela pulou do 15º andar. Ela fala que para ela alguém gritou incêndio e teve um problema muito grave, ficou meses no hospital. Então, assim, a gente não sabe se foi alguma coisa ligada, né, a alguma questão espiritual, porque até então ela nunca tinha se manifestado. Eles falam que o sonambulismo normalmente ele se apresenta desde a infância, né? Mas no caso dela foi com ela bem mais velha. Então aqui, né, eles falam que é o estado de independência da Nossa, alma. Andréia, mas para ela ter pulado do 15º andar, ela sobreviveu? Sobreviveu porque ela bateu numa árvore, que amorteceu a queda, e depois que ela caiu no jardim do prédio. Nossa Senhora, então com certeza tinha algo espiritual. Ah, não dá para falar com Sobreviver, certeza, para né? ela sobreviver dessa forma, Tem tantos décimo casos de pessoas que se jogam. Ela caiu numa árvore que amorteceu, mas ela quebrou as duas pernas. Na verdade, uma das pernas dela é até meio assustador, meio que entrou por dentro do corpo, sabe? Então ela teve problemas muito graves, ficou muito tempo em coma no hospital, mas ela voltou a andar, tanto que ela teve até filhos depois, mas ficou muitos meses, ela anda com problema, mas ela não morreu. Então, assim,
Foi uma coisa muito traumática, mas ela conseguiu sobreviver. Uhum. E aqui, né, como eles estão falando no Livro dos Espíritos, que eles falam sobre o sonambulismo, é que é um estado de independência da alma, mais completo do que no sonho, então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. O espírito está na posse total de si mesmo. Isso aqui é que me deixa um pouco encucada, porque se tivesse no estado total, né, da sua personalidade, como é que as pessoas se colocam nessas situações extremas, muitas vezes de perigo, né, e não se lembram. Então, assim, é algo que eu tenho um pouco de dúvida, eu não consigo entender muito bem quando eles falam em essas questões, justamente por essas situações que a gente conhece, né. E eles falam que esse estado se manifesta sobretudo durante o sono, que é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente, né, o corpo. Agora, é claro, né, que muitas vezes nesses estados, talvez de sonambulismo, pode ser que alguma entidade que já esteja com alguma questão ligada àquela pessoa, né, se aproveite por alguma possibilidade de abertura, né, que esse indivíduo deu, e de alguma forma influencie, né? A gente sabe que podem ocorrer várias situações nesse caso, né? Aqui também na questão 425, né, eles falam que pode ocorrer que o espírito preocupado com algo se entregue a alguma ação que exige o uso do seu corpo. Essa irmã dessa amiga minha que teve esse acidente, ela conta que quando elas eram adolescentes, né, que elas dormiam no mesmo quarto, se ela tivesse estudando muito para uma prova, ela acordava no meio da noite e falava tudo da matéria que ela estava estudando, sabe? Como se tivesse, de alguma forma, rememorando. Então, assim, são várias situações, né? Já que na questão 455, né, do Livro dos Espíritos, fala que para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra a descoberta. Isso aqui é uma observação do Herculano Pires, né? No Livro dos Espíritos. Se alguém quiser acrescentar, quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone, tá? Que eu não consigo ver. Aqui um comentário de Kardec, né, 431, que ele fala que a experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhe transmitem o que eles devem dizer e suprem sua insuficiência. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas, o espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Aqui tem esse caso desse médico, que era um médico, né? Que ele, na verdade, quando ele estava, às vezes, em sono, ele se lembrava de alguma situação que ele vivenciou no consultório, né, e em sono mesmo, com sonambulismo, ele fazia uma receita e no outro dia estava com o nome, estava com tudo do paciente, ele transmitia essa receita. Esse caso aqui do Livro dos Espíritos, né, o item 172, que fala que o sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos sentidos. Aqui é Ah, tá, esse aqui acho que é a história do médico, né, que eu citei aqui, que fez a prescrição, né, dessas medicações. Eu estou passando um pouco mais rápido, porque tem muita coisa. Se alguém quiser fazer alguma observação, tá? À vontade. Aí, aqui também, né, o que ele nos traz é que a gente tem as ideias, tipos e os reflexos individuais, né? E que na hipnose ou na letargia, os passivos controlados executam habitualmente cenas que provocam admiração. Muitas vezes, né, que são situações cômicas, pelos quais eles se manifestam, né, sendo induzidos pelo hipnotizador. Ele pode, muitas vezes, né, ele cita aqui, falar que ele está num lugar muito frio, né, aí todos vão emitir as ondas mentais, né, próprias do que ele conhece e do que se relaciona ao que ele sente em relação ao frio, né. Alguém que por algum motivo
já passou por uma situação de um frio muito extremo, né? Teve numa região de neve, vai provavelmente sentir um frio muito maior. Alguns vão, eles, né, eles citam até que podem pegar um tapete e se enrolar no tapete, podem, né, se encolher. Quer dizer, as vibrações, né, que o hipnotizador vai emitir para aqueles indivíduos que estão sendo hipnotizados, né, vão encontrar através dessa onda mental que ele emite, né, vai ser o agente excitante que lhes alimenta o fluxo na direção do objetivo que ele quer. Né? Então, ele vai induzindo, através dessas ideias, né, variáveis, só um momento, as vibrações, né, que ele quer que aqueles indivíduos, de alguma forma, percebam, né, na interação dessas vibrações. Cada um vai proceder, como eu disse, ao seu modo, né, de acordo com as características que normalmente ele sente quando ele está com frio, né, ou seja, ele lançou essa ideia tipo, e essas pessoas que foram influenciadas, né, vão responder através da sintonia, e cada um vai ter a interpretação que lhes é própria, né? Aí eu vou passar aqui, porque isso aqui a gente já citou, né? Um outro caso que ele também comenta é a respeito de uma aula de violino, né? Ele fala que eles estão numa aula de violino e ele emite, né, essas ordens de que eles vão tocar um violino. Aqueles que têm um conhecimento maior do instrumento vão fazer as posições, aqueles que sequer têm, né, vão agir de acordo com o que lhes vier à cabeça, né? Então, na verdade, quando você induz alguém a algum tipo de experiência, né, ele vai lhe responder com aquilo que ele traz, né, de informação a respeito daquela ideia que você tá lançando. E aí o que eles falam é que normalmente, né, essas ideias, muitas vezes elas podem ser negativas, mas se aquele que está sendo hipnotizado, né, se tiver uma postura realmente firme e se ele tiver numa situação de equilíbrio, ele não vai ser induzido mesmo estando no estado de hipnose. Outro item que ele nos traz é a questão da hipnose da telementação, né, que nos fala que em certos estágios da hipnose, verifica-se o desprendimento parcial da personalidade com deslocamento dos centros sensoriais, né? E dessa situação, o hipnotizado permanece controlado pela onda positiva de vontade a que se submete. E pode ainda representar o papel de suposta personalidade conforme a sugestão do hipnotizador, né, de acordo com o que ele vai escolher. Aí, voltando lá à questão, né, do próprio, vamos supor, violino, ele pode trazer algumas ideias, né? Ele pode exemplificar com uma figura muito popular, com algum cantor, né? Com algum tipo de com um escritor ou mesmo com um regente de orquestra, né? E que sejam conhecidos desse hipnotizado para que ele consiga representar o papel de acordo com o que ele traz, né? Na sua memória e mesmo no seu conhecimento. E aí o que ele nos fala é que essa representação, quando ela é induzida, né, de imediato, o sujeito, né, que é o sensitivo, ele vai exprimir a figura do artista, do escritor ou do maestro, de acordo com as possibilidades que ele já traz na sua própria imaginação, como a gente comentou, né? Seja um cantor, seja um regente, ele vai executar aquilo ali de acordo com a informação que ele traz, né? Na sua memória. E aqui eu vou passar um pouco, aqui falando um pouquinho sobre a telementação, né? Só um pouquinho que eu vou voltar. Para que haja qualidade na representação, somente após longos exercícios de telementação especializada entre ambos, isso vai ser possível quando aquela imagem que é induzida, né, ela não é uma imagem tão conhecida. Vamos supor, a pessoa nunca tinha visto um violino, ela nunca tinha visto alguém tocar um violino. Então, o hipnotizador, ele vai, através de alguns artifícios, né, induzindo
né, essa figura, os trejeitos, né, a forma como você toca, ele vai de alguma forma fazendo essa ideia, né, que é a questão da telementação, para que ele consiga associar, né, a imagem, mesmo ele não conhecendo, mas consiga reproduzir de alguma forma através né, dessas observações que o hipnotizador vai passando para ele. Esse termo que ele usa, né, sujete, ou seja, ser sensitivo, é a opção pelo termo sensitivo, é também apoiada pela conveniência de se distinguir, mas não dissociar esse tipo de faculdade ou fenômeno da sensibilidade mediúnica habitual, que se diz respeito à comunicação originada por espíritos desencarnados. Em suma, o sensitivo sob hipnose profunda é o médium do seu próprio espírito, né? Isso aqui é no livro Nas Fronteiras do Além, de Hermínio de Miranda, que ele nos traz isso. É só como uma informação. Aqui ele cita mais um caso, né? Eu vou passar também um pouco mais rápido, se alguém quiser voltar, fica à vontade. E também a questão da sugestão e da afinidade, né? Ou seja, a partir do momento em que é estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode sugerir, né, ao passivo, ações bem comuns para serem executadas após o sono, como, por exemplo, oferecer um copo d'água a alguém, né? Assim, são situações mais rotineiras em que ele consegue induzir que essa pessoa, sobre, né, esse hipnotismo, ele consiga executá-lo. E pode ser de caráter elementar. Essa sugestão é facilmente assimilada pelo passivo, que a incorpora ao centro da atenção para realizá-la no momento oportuno. Então, assim, a partir do momento que você faz essa sugestão, né, se você tiver realmente um compromisso moral, uma questão mais profunda, e ele tente te induzir a situações que podem, né, trazer atos que sejam realmente não adequados, né, ou não positivos, e se você traz no seu interior, né, essa questão e não esteja de alguma forma vulnerável nesse momento, dificilmente vamos supor que alguém, né, tente induzir a um assassinato. A gente sabe, né, que existem situações até de governos, né, em alguns vídeos que eu assisti, que eles falam que existem aquelas pessoas, né, que são induzidas a cometer alguns atos, ou né, daqueles, tipo um homem-bomba, alguém que vai num lugar, né, para se mata com o intuito de prejudicar ou de causar um dano maior em várias pessoas, ou mesmo de assassinar, né, alguém. Então, eles falam que em vários governos, né, isso foi citado por até um médico que trabalha com hipnotismo, ele fala que tem vários casos, né, de alguns agentes que são utilizados com esse fim, né, ou seja, a partir do momento em que ele recebe essa mensagem, essa sugestão, à distância, ele já sabe que ele tem que executar aquela tarefa. Vamos supor, você teria que assassinar aquele indivíduo. Nada foi combinado antes, mas de alguma forma eles conseguem mandar essa mensagem através dessas questões mentais, né? Dessa própria hipnose, e ele executa essa atitude. Até uma situação assim bem complicada da gente entender, né? Mas ele cita vários casos em que isso conseguiu ser até comprovado. Eles fizeram até alguns experimentos e as pessoas realmente eram induzidas a alguns tipos de atividades. Claro que nos experimentos que eles fizeram não foram com situações graves, né? Mas foram realmente para fazer, demonstrar essas possibilidades, né? E aí o que ele foi falar aqui é essa questão, né? Que é imprescindível que a onda do hipnotizador case perfeitamente com a onda do hipnotizado, né? Com plena identidade da tendência ou opinião, qual se estivessem jungidos moralmente, mas nos recessos da afinidade profunda, né? Mais ou menos o que a gente citou sobre essa questão de alguém tentar te induzir a algo que você não, moralmente, né? A sua essência não, de alguma forma, não condiz ou não concorda. Então, dificilmente, nesse caso, né, aquele indivíduo vai ser capaz de, né, se deixar sugestionar. Mas, como a gente sabe, né, nenhum de nós é imune a nada, né? A gente tem
entre nós aquela dualidade, né? A gente ainda está num momento em que a gente está trabalhando para caminhar um pouco mais próximo da luz, né? Mas a gente ainda existe dentro de nós muitas trevas, né? Muitas situações nebulosas que a gente mesmo desconhece. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, a questão do orar e vigiar, para que essas sugestões negativas, né, não consiga nos influenciar e até mesmo nos dominar, né? Assim que é só uma imagem mostrando, né, um indivíduo, né, sendo influenciado por duas figuras meio aterrorizadoras, né? A questão do compromisso moral elevado, né? Ou seja, a gente, a partir do momento que a gente realmente se empenha, né, os amigos espirituais nos acompanham, e, na verdade, eles conseguem, né, nos influenciar positivamente. E aqui ele até citam, né, que os amigos espirituais também acompanham o espírito que vai reencarnar e induzir os pais a receberem com responsabilidade e amor. A gente até citou, acho que na semana retrasada, que a família é um importante indutor, né, ou seja, é importante agente de indução. Talvez uma das mais importantes que a gente tem, porque principalmente na primeira infância, né, é onde toda essa questão da moral vai sendo de alguma forma formada. Então é uma responsabilidade muito grande, né, para quem assume essa questão de paternidade, ou mesmo quem não tenha filho, mas tem pessoas na família, né, crianças que possam de alguma forma ser influenciadas positivamente. A gente viu aqui o final do capítulo 13, eu passei bem rapidinho. Eu acho que as questões mais importantes a gente já tinha discutido na semana retrasada e anterior a ela. Se alguém quiser comentar, acrescentar, fica à vontade, tá? Senão a gente já passa para o capítulo 14. Eu passei mais rápido, justamente porque eu acho que o mais importante já tinha sido colocado. Podemos continuar? Deixa eu ver. Quer comentar alguma coisa aí, pessoal? Vicente? Você só balançou a mão hoje. Fala alguma coisa aí, senhor. Não, hoje eu estou falando menos. É. Estou falando menos. Mas eu queria só dar um toquezinho aí na questão do sonambulismo. Quase sempre nas reuniões mediúnicas, onde nós temos algum médium sonâmbulo, o sonambulismo ali ele é provocado. Quer dizer, o médium é sonâmbulo, mas o sonambulismo é provocado. Por quê? Para que traga benefícios para a reunião. E mesmo no sonambulismo, você tem alguns graus. Eu sou sonâmbulo, mas meu sonambulismo vem de criança. Inclusive, quando eu era pequeno. E engraçado é que eu lembro de alguns fatos que aconteciam comigo quando eu era criança ainda. Meus 5 anos, 6 anos, e eu lembro de tudo isso. De eu sair de casa, eu ir para a rua. Uma vez eu fui para o cemitério. Então, assim, tem uns trem meio doido aí, só que eu não sabia, né? E lá no interior ainda tinha o costume de dizer que não podia acordar o sonâmbulo, porque senão ele morria. Então eles tinham um cuidado danado comigo lá em casa, com medo de eu morrer. Depois que eu comecei a exercer a mediunidade, então, não é que o sonambulismo acabou, mas ele já não manifesta conforme manifestava antes, né? Agora, tem sonambulismo que às vezes são provocados por medicamentos, né? Aí é diferente, né? Tem pessoas que tomam alguns medicamentos, falam que dirige carro, sai andando, faz compras, e depois não lembra de nada, né? O processo do sonambulismo, ele está ali presente, né? E o sonambulismo, como está falando de hipnose aí, o sonambulismo pode também ser provocado por alguma pessoa ou por alguma ação, né? Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer,
Diz a espiritualidade que o Alzheimer, que parte de o Alzheimer, ele não falou que foi todo mundo, mas o que o Ezequiel falou é o seguinte, que muitos companheiros com Alzheimer, que o Alzheimer funciona como se fosse uma fuga para aquela situação. E o sonambulismo também, ele dá isso. Então, você toma um medicamento muito forte, por exemplo, ele pode te provocar isso. Eu não diria que isso é uma hipnose, porque a hipnose é conduzida por alguém, né? Ou encarnado ou desencarnado. Né? Entendi. Agora, esse sonambulismo, Vicente, só acontece nos encarnados ou, por exemplo, no mundo espiritual? Aí seria possível o espírito ficar sonambúlico? Não sei se eu estou fazendo uma pergunta idiota, né? Mas... Não é idiota, não. A mediunidade, ela acontece em todos os patamares da vida. Sem mediunidade não há evolução. E se você pegar... eu não guardei os nomes, eu não guardo nome de livro, não. Mas nós temos algumas reuniões mediúnicas feitas no âmbito espiritual, principalmente em nosso lar, onde a médium, era uma médium, ela foi conduzida ao processo de sonambulismo. Está lá em André Luiz. A própria Ivone Pereira, né? Vários livros dela falam que ela fez através do... que ela estava hipnotizada ou através do sonambulismo, né? O João Nunes Maia, ele escreveu um livro contando a vida de Jesus, onde ele entrava em estado sonambúlico, ele voltava ao tempo de Jesus, e isso quem me contou foi ele. Ele voltava ao tempo de Jesus, ele via as cenas e retornava para o corpo, lembrando de parte das cenas. E isso aconteceu durante muito tempo, em estado sonambúlico. Aconteceu durante muito tempo. Aí, quando chegou, ele já tinha participado disso de várias vezes, só que ele não conseguia escrever, porque ele não conseguia lembrar de tudo, era parte do... Ele sabia que ele tinha ido lá, que ele tinha encontrado com Jesus, mas não sabia. Aí, quando terminou... eu esqueci o nome do livro aqui. Quando passou um determinado período, o mentor dele vira para ele e fala assim: ô João, depois você dá uma olhada lá debaixo da sua cama, que todas as páginas do livro estão lá debaixo do seu colchão. Aí, quando ele foi lá e que ele pegou, todas as cenas que ele participou de Jesus estavam escritas e foi escrita em estado sonambúlico. Ou seja, ele era levado, ele via a cena, voltava, escrevia e ele enfiava debaixo do colchão, deitava e não sabia de nada. Olha que legal. Isso ele que me contou. São as histórias que ele conta sobre Jesus. Não sei se é Jesus voltando. O livro Jesus Voltando, ele escreveu dessa maneira, em estado sonambúlico. E você tem também, que também escrito em estado sonambúlico também, é o Ranieri. Os livros de Ranieri, todos eles eram escritos em estado sonambúlico. Ranieri, para quem não sabe, ele era delegado em São Paulo e ele tinha uma mediunidade um pouco diferente. Ele entrava em estado sonambúlico, por exemplo, ele era delegado, mas ele não trabalhava final de semana. Na semana que ele estava trabalhando, ele não exercia a mediunidade. Ele deitava na cama, ele era levado, inclusive para Marte. Muitas coisas que ele escreveu sobre Marte, ele era levado, ele via as coisas, retornava, às vezes ele dormia na sexta e retornava no domingo, ele ficava 2, 3 dias sem comer nada, e aí ele ia para a máquina e datilografava tudo. Então ele tinha um estado de sonambulismo onde ele não esquecia nenhuma das cenas. Interessante isso aí, que esse acesso, né, Vicente? Eu fico imaginando que tudo que é vivido fica gravado no cosmos, de uma certa forma. Eu acho que esse estado sonambúlico deve permitir o acesso
É como se você acessasse essa frequência e enxergasse, né? Ou vivesse, né? Seria uma coisa parecida com isso? Eu imagino. No estado de sonambulismo também, porque às vezes a gente fala de desdobramento consciente e o desdobramento consciente ele tem uma certa ligação com o sonambulismo. Às vezes tem pessoas que confundem o sonambulismo com o desdobramento consciente, e vice-versa também. Eu já vi muitas situações, já vivenciei algumas situações em que eu achava que eu estava tendo um desdobramento consciente e, na realidade, era um estado de sonambulismo. Eu estou te perguntando isso em função disso que você falou aí do rapaz que acessava lá a época de Jesus. Para ele ter acesso à época Pois é, para ele ter acesso à época de Jesus, né, como já aconteceu há muito tempo, e tudo que foi vivido por Jesus ficou gravado aí, né? Que o Ezequiel já falou. Então, acho que ele consegue entrar num estado e numa frequência que tem acesso a essas informações. Ó, Williker, mas tem uma coisa também. Quem já leu o Tabernáculo Eterno, do Gilson Freire, sabe que tem uma parte lá desse lugar que tem todas as cenas, por exemplo, do que seria da Via Crucis, né? Como se você estivesse entrando na cena. Ela está ali, como se fosse um holograma ali, você vivencia dentro dela. Então, a pessoa pode ter acessado isso, né? Em nosso lar, o Evangelho ele é falado por Jesus. Eles abrem as páginas do Evangelho e eles escutam a voz de Jesus falando as passagens. Inclusive com cenas. Olha que legal. Então, existem situações também que, em estado sonambúlico, você também pode ver essas cenas, esses detalhes, e retornar para o corpo físico, e de uma maneira ou de outra você vai poder escrever isso. Então, assim, os recursos que o mundo espiritual tem, eles são muito grandes, mas nós temos que ter um preparo para poder fazer o uso deles. Ô, Vicente, também tem um detalhe, naquela semana que você ficou de cirurgia, que o Joseph ficou no seu lugar lá, várias vezes ele falou sobre os recursos, acho que foi até o Mauro, né, Mauro, que perguntou sobre certas coisas de mediunidade, que ele respondeu que às vezes a pessoa entra no desdobramento, faz um curso e aquilo fica gravado na memória dela e ela só vai dar passividade para aquilo tipo 1 ano depois. E a passividade é dada com 1 ano de diferença do que foi recebido até a parte que ele está botando para fora, vamos dizer assim. Sim, ele explicou isso sim, está gravado lá na resposta dele. Existe mais recursos no mundo espiritual do que nós imaginamos, né? Porque a gente ainda está muito... Aliás, nós ainda estamos muito atrasados a nível do que o mundo espiritual tem. No livro O Palácio Encantado da Mediunidade, inclusive é um livro que a FEB, que ele também é do Ranieri, e que a FEB, teve uma vez que a FEB, ela não aceitava nem os livros do Ranieri e nem os livros do Ramatiz. Do Ramatiz. Acho que Ramatiz não aceita até hoje. Então, e olha que interessante, e eu estudei tanto Ranieri como Ramatiz. Estudei. E vou te dizer com toda sinceridade, como médium, tudo que o nosso companheiro Ranieri trouxe, eu tive a oportunidade, não digo tudo, mas grande parte do que ele trouxe no livro O Palácio Encantado da Mediunidade, inclusive o livro João Vermelho, que é um livro que as pessoas dizem que é para crianças, eu tive experiências antes de ler aqueles livros. Eu passei por algumas experiências que eu não tinha visto as informações em nenhum livro de André Luiz e nem no Pentateuco Espírita. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui ler o livro, eu falei, peraí, eu passei por isso aqui. Conscientemente, eu passei por isso aqui. E nos livros de Ramatiz também, tem alguns fatos que o Ramatiz traz que eu vivi aquelas experiências, né? E que
também não havia encontrado em outros livros, e Ramatiz fala sobre o assunto. Então, assim, é por isso que, às vezes, as pessoas... eu não li esse livro, não gostei, e tudo mais, e... enfim, e vai dizer que aquele livro realmente não tem credibilidade. Os que não têm credibilidade, a gente sabe, porque você lê 1, 2... Eu li tudo que Ramatiz escreveu, eu estudei. Fisiologia da Alma, todos os livros dele. Aliás, eu tenho todos eles aqui. E todos os livros de Ranieri. Para vocês terem uma ideia, o livro Água e os Espíritos do Mar, que é o livro de Ranieri. Eu tive uma oportunidade uma vez de ir ao fundo do mar. E eu não gosto de ficar te contando as coisas, não, porque fica parecendo que a gente está usando sensacionalismo. E assim, e quando eu li o livro, que assim, eu fiquei eu não sabia que eu sabia que eu estava em Águas, tá certo? Mas eu não sabia dar nome a nada. Quando eu li o livro, eu falei, opa, peraí, isso aqui está fechando para mim. Então, assim, é um troço muito interessante. O que eu acho interessante... A gente via também... Pode falar. Desculpa, só falar... Não, pode falar. Acho interessante essa questão da mediunidade, né? Que às vezes quando a gente fica só com a questão intelectual, vamos dizer assim, é complicado. A gente fala, consegue compreender, mas às vezes a gente não consegue sentir. Eu tenho tido algumas experiências assim, porque eu sou muito, como é que eu vou te falar? Eu não consigo ver nada, não consigo enxergar nada, mas às vezes durante o sono eu sei que eu fui em algum lugar, acordo com aquela sensação, parece que me dá mais certeza, né, aquilo que eu já sei e acredito com relação à espiritualidade. Mas enquanto a gente não vive isso, a gente fala assim, poxa, a gente sabe que tem, mas sempre fica aquela duvidazinha, sabe? Quando você passa por uma experiência, você fala assim, poxa, o negócio é verdade mesmo. Agora eu estou sentindo, entendeu? Eu não sei nem transportar isso em palavras, mas... Vocês lembram que eu contei aqui que minha mãe ainda estava dormindo? Não. A minha mãe desencarnou e minha mãe acreditava piamente que ela ia desencarnar e dormir para esperar o juízo final. Sim. Eu fiz esse comentário aqui. E eu tive uma vez com ela, que meu pai levou, e virou para mim e falou assim, ô Vicente, olha o que a religião fez com sua mãe. Mamãe dormindo. E meu pai hoje está numa situação muito boa no âmbito espiritual. Aí quando chegou essa semana... A minha irmã, eu tenho uma irmã que ela tem muita mediunidade, ela tem uma sensibilidade muito grande. Aí ela me ligou, me perguntando se eu tinha tido algum sonho que eu lembrava. Eu falava assim, eu sonho todo dia e lembro muito dos sonhos. Aí ela me contando. Vicente, eu fui para um lugar onde estava um monte de criança, todo mundo de branco, um monte de gente lá do seu centro espírita, todo mundo de branco. E ela me contando. E foi um negócio, tudo que ela relatou estava certíssimo. Agora, olha que detalhe interessante. Eu, Estela de branco, ela não conhece muita gente, você conhece algumas pessoas e tal, e ela foi me relatando. Aí, de repente, ela falou assim, agora, eu achei estranho, sabe o que foi, Vicente? A única pessoa que não estava de branco era a mamãe. E quando eu cheguei perto dela, ela estava brigando, porque era um absurdo que estava fazendo com ela, que estavam prendendo ela ali, que eles não podiam fazer isso, todo mundo de branco, menos ela. Mas por quê? Porque ela tinha acordado e ela queria acordar lá no céu. Porque a vida inteira ela criou que ela iria para o céu. Ela acordou no meio de um monte de gente de branco e ela questionou, que tanto de gente é esse? Que tanto de essa criançada que está aqui cantando e tal? E ela nervosa. Porque ela queria sair dali, ela não queria ficar ali. Mas só ela que estava com roupa diferenciada. Olha que interessante isso. Ou seja, ela estava num ambiente onde estavam sendo feitas cirurgias, onde estavam sendo feitos diversos tratamentos, e que muita gente lá do centro estava participando. E quando ela me contou, eu lembrei. Só que é o seguinte... Ninguém comentou nada comigo até hoje.
E eu lembro de quase todo mundo que estava participando dos trabalhos. Mas ninguém falou nada. Olha que interessante. Eu estava lá? Comentou. Hein? Eu estava lá? Não, eu queria que alguém chegasse perto de mim e me falasse, Vicente, porque o que eu faço? Eu fico calado nos encontros que tem, para quê? É para ver se alguém vai lembrar e vai fazer algum comentário com a gente, para me confirmar que a pessoa, que eu lembro daquele fato, eu lembro de ter encontrado com ela. Às vezes eu posso não lembrar de tudo que ela viveu, mas eu lembro que nós estávamos juntos. Então, assim, é muito interessante. E minha irmã não é uma pessoa que participa de centro espírita, ela é católica e tal, mas como ela sempre conversou comigo e tal, ela achou interessantíssimo. E fechou. Então, assim, é por isso que a gente tem o costume de dizer assim, quando nós estamos realmente dispostos a trabalhar melhor a mediunidade, nós não podemos deixar de viver o dia a dia nosso na Terra. Não pode. Mas nós temos que entender que o mais importante da nossa presença na Terra é a nossa condição espiritual, não é a nossa condição material. É a espiritual. Por quê? Porque é espiritual que nós vamos precisar dela. Até porque nós viemos aqui para despertar nossos valores espirituais. Interessante, Vicente, você está falando isso aí. Essa semana, por um acaso, eu vi um videozinho no Instagram de uma psicografia do Marcel Benedetti. Acho que faleceu em 2010, só em 2022 que recebeu a psicografia dele. Aí, o que me chamou a atenção na psicografia, que é muito bonita a psicografia, mas ele falando que naquele momento, em 2022, que ele tinha conseguido se expressar, tinha acordado do umbral. E a gente para e pensa, né? O cara que trabalhou, teoricamente, no bem durante tanto tempo, né? Questão de dedicação aos animais, e passou tanto tempo no umbral. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? É interessante isso também. É porque o umbral é isso que nós espíritas precisamos de entender. Umbral não é lugar. Umbral é uma condição. Todos nós, ao desencarnarmos, passamos pelo umbral. É isso que a gente precisa de entender. A gente passa pelo umbral. O que é a passagem pelo umbral? O umbral está dentro da nossa mente. É porque a gente criou a ideia, igual os religiosos ditos cristãos criaram a ideia do inferno sendo um lugar. E, na realidade, o que é esse lugar? A gente precisa de entender esse processo. Quando eu desencarno, o que Jesus diz no Evangelho? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Qual é o meu tesouro? É essa pergunta que nós precisamos de fazer. Outro dia o Ezequiel sempre está falando isso. Gente, não voltem ao mundo espiritual despidos. Volte ao mundo espiritual com a veste nupcial. Porque quando alguém volta com a veste nupcial, nós fazemos festas. Ô, Vicente, essa veste nupcial, eu estive pensando sobre ela. Acho que a gente só vai conseguir um dia que tornar espírito puro, né, cara? Porque a veste nupcial mesmo é quando se torna espírito puro. Talvez você está conseguindo ali uma cueca, uma gravata. Ô, Ilke, eu estou chegando. O problema nosso, você sabe o que é? É que, infelizmente, nós ainda somos muito materialistas. Nós estamos na Terra. A gente ainda vive aqui como se aqui fosse realmente a única moradia, mesmo sendo espírita, mesmo tendo... E por que isso? A prova disso é que nós ainda acreditamos no que vemos. Esse é o nosso problema. Então é o seguinte, você tem que viver as coisas da Terra? É claro que você tem que viver, sem dúvida nenhuma. Mas nós vivemos as coisas da matéria como se fosse somente as coisas da matéria. E isso eu tenho visto, inclusive, no nosso movimento espírita, algumas pessoas, como justificativa para vivenciar somente as coisas da Terra, inclusive diz assim, eu não sou beato. Eu já escutei isso várias vezes, eu não sou beato. Beatice é outra coisa, uma pessoa estudar e uma pessoa tentar aplicar para ele aquilo que ele está estudando, não é beatice, não.
Ele está sendo inteligente, porque senão Chico Xavier foi beato, Irmã Dulce foi beato. Essa turma toda que veio aqui para fazer um trabalho bacana, o próprio Jesus foi um beato, então. Então, assim, a gente precisa de entender que nós temos responsabilidades na matéria? É claro que temos. Nós temos comprometimentos? É claro que temos. Mas o problema é quando nós vivemos na matéria como se só existisse a matéria. Aí acabou. Aí nós não conseguimos construir a veste nupcial. Nós vamos pelados, nós vamos sem cueca, inclusive. E muitos ateus chegam lá com a veste nupcial, né? Porque vivenciam o que a gente muitas vezes só lê, né? Estuda, mas não põe em prática. É isso aí. É interessante que os ateus, né, eles fazem sem esperar nada em troca, já que não acreditam no mundo espiritual, né? Isso que é o mais importante. E muitas vezes a gente faz pensando muito mais em nós do que realmente em benefício coletivo, né? Então, assim, até a gente tem que refletir até se as nossas ações realmente são benéficas para o outro ou se a gente está fazendo muito mais em benefício próprio, né? Não que não tenha validade, mas... É por isso que eu comentei esse negócio do Marcel Benedetti, o André. Porque, tipo assim, às vezes o cara que tá ali trabalhando bem, tá fazendo tudo, né, em prol dos animais, no caso, aquele negócio todo, o que eu pensei é o seguinte, que às vezes a pessoa preocupa muito no externo e não preocupa em se modificar internamente, entendeu? É isso que o Vicente comentou aí. Existe um outro detalhe também, até para a gente não perder a oportunidade, igual, por exemplo, a pessoa está aqui na Terra como médico, ele tem uma ficha de trabalho a ser exercida. Então, o fato de ter uma ficha de trabalho é uma oportunidade que ele tem, como aval de Jesus dado a ele, para ele poder quitar, não é com as pessoas, é com a consciência dele. Esse é fato. Agora, o que acontece? É muito comum também, às vezes, você estar no exercício da mediunidade e um fato desse acontecer, por exemplo, você desencarna por qualquer razão e você pode chegar no mundo espiritual, às vezes, até revoltado porque você desencarnou e querer cobrar, falar, não, peraí, eu estava exercendo bem a mediunidade, eu estava fazendo um trabalho legal, e por que vocês tiraram do corpo? Isso pode acontecer, entendeu? Isso não deixa de ser uma espécie de revolta e rebeldia. E aí, quando você age assim, o que vai acontecer? A sua sintonia te leva aonde? Aos rebeldes, aos revoltados. Então, a condição de você estar em zona umbralina é porque você se projetou para lá. E isso acontece. Essa compreensão que é bacana de entender. É igual eu coloquei lá no grupo, lá, né? Sem julgamento, sem nada, porque a gente não sabe a condição de cada um, né? Teve uma quarta-feira dessa aí, que eu não lembro o que foi, não, mas o Ezequiel, ele foi muito... eu não sei se a Aline deve lembrar. O Ezequiel falou sobre uma passagem do Evangelho que o Ezequiel ficou bravo. Assim, bravo no bom sentido. Ele virou e falou assim, do camelo, que é mais fácil um camelo entrar no buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Ele falou, Jesus não falou isso. Eu achei tão interessante, porque ele falou, foi colocado lá. Ele não disse isso. Olha que interessante. E isso me chamou muita atenção, né? Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque é claro que as pessoas entendem o que é que está falado ali, né? Mas o que a religião fez com isso? Ela criou uma ideia de que você só entra no reino dos céus se você for pobre. Ou seja, o sujeito que é rico, mas que ele usa bem a riqueza, é como se você estivesse desmerecendo a riqueza. E a riqueza pertence a quem? A riqueza pertence a Deus. Mas isso é um mecanismo de domínio, né, Vicente? Porque os isso poderosos querem ter muito e induzir. A gente vê isso claramente hoje, né? Sim. Muitos, não estou querendo criticar religião nenhuma, nem crença de ninguém, mas a gente sabe que muitos se utilizam desses
artifícios para manipular, para dominar e para se beneficiar. Ou seja, você fica aí quietinho que o seu, né, o reino do céu está assegurado para você. E eu estou aqui de iate, eu estou aqui de avião. Então, assim, é um sistema de dominação. Isso mesmo. Infelizmente, né, a fé, ela é utilizada, porque Jesus não criou o espiritismo, Jesus não criou o cristianismo, né? A FEB é uma entidade criada por humanos, né? Não existe dono do espiritismo, não existe dono do cristianismo, né? Então, assim, e tem, eu faço parte de vários grupos à margem do espiritismo, porque não são considerados, né, como dignos, porque tem uma outra visão, e eu acho extremamente importante a gente beber nessas várias fontes, porque a gente aprende tanto e a gente perde tanto o nosso preconceito, né, que a gente vai adquirindo e muitas vezes, né, a gente cria algumas imagens que são totalmente distorcidas da realidade. E hoje a gente estava até discutindo isso sobre o Livro dos Espíritos, né? Não sei se vocês viram, até coloquei lá uma pessoa que está fazendo perguntas para inteligência artificial sobre o Livro dos Espíritos. E aí uma das pessoas que estava nessa palestra, ele participou de alguns estudos com pessoas que foram na França pegar as origens do Livro dos Espíritos. E aí eles falam, né, a primeira versão, a segunda versão, Kardec mudou muita coisa, ele próprio como pessoa física, não como, né, mensagem. Então, assim, a gente precisa muitas vezes desmistificar e achar que existe aquela verdade absoluta. A gente está desrespeitando o próprio Kardec e a própria mensagem que ele nos trouxe, né? Que não existe mensagem definitiva. A gente está no processo de aprendizado e a gente tem que estar aberto a isso, porque senão a gente não é nada mais do que esses dogmáticos que ficam, e beatos que ficam aí, né, arrotando o que está nos livros sem raciocinar, sem contextualizar, sem Na refletir. verdade, né, Andréia, a doutrina é dos espíritos, né? E também nossa, né, a doutrina... Mas nós somos espíritos, né? Mas eu falo, sim, sim, mas eu acho assim que a gente querer falar que que está tudo ali, que aquilo ali é definitivo, quem somos nós, gente, para entender o que é definitivo na nossa pequenez, né? A gente tem capacidade para entender eles tirar um véuzinho, porque a gente realmente não tem nem possibilidade, muitas vezes, de perceber, né, o que é realmente a verdade. Então, assim, eu acho que é realmente quebrar esses tabus que a gente criou. O interessante isso aí que eu tenho percebido é que o Ezequiel tem trazido para a gente, a cada período ele vem trazendo algumas informações, e essa foi, eu acho que é uma informação, eu diria, polêmica, né, Vicente? Porque afirmar lá que Jesus não falou isso, aí já gera uma polêmica. Nossa Gente, Senhora. quantas coisas os evangelhos foram escritos, muitos por quem nem conviveu com Jesus. Então, assim, a gente achar que ali não possa ter nada ou que foi traduzido, ou que foi interpretado, ou que foi colocado, né? Então, assim, eu acho que é a gente realmente desmistificar, porque, como eu disse, né, eu acho que a gente está anos-luz de ter capacidade de entendimento, né, da verdade absoluta, que se é que algum dia a gente vai chegar lá, né? Porque eu acho que a evolução ela é infinita, né? Então, acho que quando a gente alcançar um outro patamar, a gente já vai ter 1 milhão na nossa frente. Então, acho que é ter humildade mesmo e reconhecer a nossa pequenez, né? Diante da própria verdade. Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Passando do horário. Aí, Andréia, na próxima semana continua o capítulo 14, não é isso? Ok. Beleza, vamos... Quem que está aqui hoje? Vou pedir a Grazi para fazer a oração final para nós. Está ouvindo aí, Grazi? Estou ouvindo, está me ouvindo bem? Faz a oração para nós, por gentileza. Está me ouvindo bem? Sim. Está um pouco baixinho, mas está dando para ouvir. É que eu estou escutando. Peço Jesus
momentos espirituais. Nós pedimos autorização para encerrar os estudos dessa noite e agradecemos, Pai, por todos os conhecimentos que foram adquiridos por nós essa noite. Obrigada e que assim seja. Assim seja, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Um abraço, boa noite para todo mundo. Boa noite. Um abraço, até semana que vem. Tchau para todos. Já vou, meu filho, fazer sua comidinha.